Olá, estudantes. Meu nome é Adalberto Teles, pode me chamar de Beto. Eu sou professor de matemática e eu gostaria muito de dividir com vocês uns conhecimentos que a gente vai aprender facilzinho, garanto. Veja lá, plano cartesiano, associação dos vértices de um polígono a pares ordenados. A gente vai começar colocando algumas coisas sobre por que nós sabemos disso. Então nós agradecemos isso a um senhor que vai trazer o pensamento para a gente hoje do dia, que é o René Descartes. René Descartes é aquele rapaz que está aparecendo na sua tela e ele disse, olha, não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. Então ele traz para a gente essa mensagem para que a gente desenvolva esse espírito bom na gente, mas que a gente possa aplicá-lo e servir à humanidade e fazer o melhor que a gente puder. Eu vou dizer um pouquinho sobre René Descartes para que vocês possam conhecê-lo. Ele é um filósofo, é o famoso autor daquela frase penso, logo existo, né? E foi ele que criou o pensamento cartesiano. Então se atribui a ele também algumas ideias sobre o que é plano cartesiano. Então, o assunto que nós vamos trabalhar hoje é plano cartesiano, associação dos vértices de um polígono a pares ordenados. Aí você diz, meu Deus do céu, professor, o que é isso? Olha, vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos explicar. Olha, o plano cartesiano, ele é mais ou menos essa cruz que a gente tem no dia a dia, que ela é marcada por pequenos pontinhos em que a gente tem o eixo dos x e a gente tem o eixo dos y, mas por enquanto isso não é tão importante. Vamos pensar numa coisa aqui. O plano cartesiano, segundo contam algumas questões apócrifas, ele foi desenvolvido no pensamento de René Descartes. Veja o que ele pensou. Suponha que esse lado aqui seja a parede do quarto dele. Ele era um pouco preguiçoso e não queria mostrar para a funcionária dele, a que limpava o quarto, né, que ele tinha visto uma mosca em determinado lugar do quarto. Então, suponhamos que essa daqui seja a parede do quarto dele, né, ele fez ela contar alguns passos para um lugar e depois da altura alguns passos. Então, com o encontro desses dois lugares, ele marcou um ponto em que seria o lugar onde a mosca estava e ela deveria fazer a limpeza. Então, o plano cartesiano, ele na verdade serve para que a gente possa localizar alguns pontos. Aí você diz, mas o senhor falou, professor, que as coisas são relacionadas aos vértices de um polígono. Vamos conhecer. Vértice é aquela parte dos polígonos. Polígono é porque tem vários lados, vários lados. Então, se um polígono tem vários lados, ele tem umas pontinhas. Então, um triângulo tem aquela pontinha, o quadrado tem as pontas nas quatro partes, e a gente está sabendo agora o que é vértice. Então, a gente vai agora entender como é que foi que o nosso querido René Descartes marcou o local da mosca. Então, ele pegou o plano e marcou como se fosse um par ordenado. O que é um par ordenado? É quando você conta os valores que tem nesse eixo que está na horizontal, e você conta aqui, ele contou 4, então ele vem em primeiro lugar, e depois ele contou, subindo aqui, ele contou 3 e apontou o lugar onde estaria a mosca e a sua funcionária foi lá fazer a limpeza. Tudo bem? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Se a gente for observar, a gente está vendo aqui uma imagem em que nós temos um polígono com vértice dentro de um plano cartesiano. Isso é muito difícil? Professor, isso é muito difícil. Não, presta atenção comigo, olha. Então, eu tenho, na verdade, a telinha que você está vendo aqui é igual à tela do seu celular. Então, a tela do seu celular, na verdade, ela tem toda uma armação parecida com essa. Então, quando você está brincando com um joguinho, esse joguinho ele é inscrito dentro desta tela a partir de pares ordenados que são representados e os vértices dele aparecem no seu plano cartesiano. Então, isso aqui é o meu plano cartesiano e aqui eu tenho um triângulo inscrito dentro do plano cartesiano. Então veja só, se eu for olhar o ponto A que eu tenho aqui,
Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Então eu marco 4 lá e tenho que contar 5 subindo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então está aqui. Então eu marco o primeiro ponto, ponto A. O ponto B eu marco fazendo com que eu tenho B que é 2 e 3. Então eu conto aqui, ó, 1, 2. Marquei o 2 e depois vou contar a parte de 3, que é subindo. Ó. 1, 2, 3. Marca aqui o ponto B. Quando eu vou marcar o ponto C, eu tenho o ponto que vai 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está marcado aqui. E vou marcar a quantidade que é para cima. 1, 2, 3. Então, unindo os 3 pontos, eu consegui fazer com que eu colocasse um polígono, que é um triângulo, com os seus vértices dentro do plano cartesiano. Então, cada pontinho desse aqui, eu marco dentro do plano cartesiano. Então, para a gente ficar entendendo mais perfeitamente e a gente exercitar essa questão, a gente pode ver esse polígono aqui, que é um triângulo, e a gente vai ver os vértices dele. Então, veja só, aqui está um pouco maior para que você possa visualizar. Se você for observar, o ponto A era como se o René Descartes estivesse olhando essa parte do quarto dele, lembra do René Descartes? Então a gente vai pegar e marcar o ponto 1 e 1. Então o meu primeiro ponto 1, ele é um ponto desse eixo aqui, que é chamado de eixo dos X. Então eu marco o primeiro ponto, o ponto 1, e vou marcar o próximo ponto que é desse eixo vertical, que a gente chama de eixo dos Y. Então, eu marco o ponto 1. Então, eu vou fazer um encontro, como o René Descartes fez, do 1 que vem do X com o 1 que vem do Y. Então, ele marca esse encontro no ponto A. Então, está aqui, marcou. O segundo ponto que eu vou marcar é o ponto E. Então, esse ponto E, ele vai ser o ponto que começa com 3, eu vou contar 1, 2 e 3, ó, o 3 marcado aqui, só que eu tenho que marcar também o encontro no ponto 2. Então, em Y eu vou contar 1, 2. Então, quando eu projeto esse ponto 2 junto com o 3, eu faço o encontro com o ponto E. Então, eu tenho um par ordenado chamado 3 e 2. Agora falta o último, né? Eu tenho o ponto V e eu vou marcar, olha bem, eu vou marcar o 2 e vou marcar o 3. Onde é que está o meu 2? Lembre-se, o primeiro valor eu conto sempre na horizontal. Lembra disso. O outro valor vai ser sempre na vertical. Então, o primeiro ponto eu vou contar 1, 2. Cheguei aqui no 2. Então, eu vou agora contar quantas eu vou fazer para cima, para poder fazer o encontro. Então, eu tenho 3. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu pego o ponto 2, ele vai subindo até encontrar o ponto 3 e eles se encontram. Então, quando eu passo um risquinho assim, outro risquinho assim e outro risquinho assim, eu fiz com que eu colocasse um polígono com os seus vértices dentro de um plano cartesiano. Então é basicamente sobre isso que a gente está falando e que a gente vai falar durante esse período. Aí você pode imaginar, como é que eu posso aplicar isso no dia a dia, professor? Como é que é isso? Então eu coloquei essa imagem aqui somente para a gente entender como é que a gente poderia trabalhar isso. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que eu tenho várias figuras. Eu tenho aqui um quadrado verde, um quadrado azul, eu tenho um triângulo e tenho aqui um trapézio, né? Então, se a gente for olhar e exercitar, a gente vai poder contar e entender como é que na tela do nosso celular, porque principalmente quando a gente faz jogos assim, ó, no celular, essa tela aqui, ela é uma tela que foi construída a partir dessa ideia. Então, se a gente for observar, esses pontos que são colocados aqui, eles foram contados pelos cientistas que elaboraram a tela do celular e a tela do jogo. Então, veja só, se eu fosse marcar os pontos de cada uma dessas figuras, que é o exercício que a gente vai fazer agora.
certo? Então, são a marcação dos pontos de cada figura dessa. Vamos começar com esse quadrado aqui. Olha, então, se eu observar, eu comecei já do 11. Então, aqui, o par ordenado que eu vou trabalhar aqui na primeira vai ser, ó, 1, tá vendo, ó, o 1, tá vendo? Foi o par ordenado, começa em 1, aqui, ó, 1, e o outro é 11. Então, eu tenho o primeiro aqui, ó. Primeiro ponto, ó, eu subi com 1 e 11. Lembre-se que eu não escrevi os pares aqui do seu lado, que é para você trabalhar a sua cabeça, porque vocês são inteligentes. Lembra desse detalhe, né? Então, eu vou pegar o ponto 1, eu vou subir e encontro o ponto 11. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu tenho o ponto 1 e tenho o ponto 11, certo? Agora vamos para o outro ponto, que é esse ponto aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu contei 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho o ponto 4 aqui, mas eu tenho também o ponto 11. Então, eu tenho o ponto 4 e o ponto 11. Eles estão lá colocados. Então, na parte de cima, eu vou ter também o ponto 1 e o ponto 14. Ó, eu tenho o ponto 1 que vem daqui e encontra com o ponto 14 daqui. Lembre-se, eu não coloquei aqui, que é para você ter dentro da sua cabeça os pontos que eu estou colocando. Primeiro ponto, 1 e 11. Segundo ponto, 4, desculpa aí, o ponto 4 e 11. O terceiro ponto vai ser o ponto 1 e 14. E o último ponto que a gente tem vai ser o quê? O ponto 4 e o ponto 14. Então, os cientistas, quando estão trabalhando com os jogos, veja como eles fazem isso. Eles trabalham colocando dentro da malha da tela do seu celular, eles vão colocar essas inscrições numéricas em termos de coisas eletrônicas, né? Coisas da computação. Então, para a gente poder fazer também com o triângulo, a gente vai observar como ele coloca aqui. Então, digamos que isso aqui seja um jogo que ele montou, e aqui seja uma figura que aparece num determinado ponto, e aqui você tem o ponto que você vai achar o triângulo. Digamos que isso aqui sejam naves espaciais e você esteja trabalhando no joguinho. Então, o que eles fazem, na verdade, é pegar um plano cartesiano e localizar polígonos, que são as naves, né, dentro de um plano cartesiano. E o plano cartesiano, ele aparece todo marcadinho, só que quando você vê na tela já está tudo trabalhado, já está tudo bonitinho. Então vamos ver como é que eles marcaram esses pontos aqui. Lembre-se, eu não coloquei as letras nem os pontos para você saber, mas é para você ter na sua cabeça. Então veja só, o primeiro ponto, que é esse ponto desse vértice aqui do triângulo, lembra-se, eu inscrevo os vértices, ó, um vértice aqui, outro vértice aqui e outro vértice aqui. Então agora eu vou inscrever um vértice primeiro, esse aqui, né? Então eu vou contar aqui, ó, de 1 até o número 8. Então o meu primeiro ponto que eu tenho aqui para o triângulo vai ser um 8 e vai encontrar com o outro 8. Então, ó, o encontro dos dois 8s aqui, eu vou ter o meu primeiro ponto do triângulo. O segundo ponto do triângulo eu vou fazer aproximando o 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou aproximar o 4 para eles se encontrarem aqui. E então eu fiz o ponto. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eles fazem isso nos jogos, a partir de programas em que eles elaboram, para poder aparecer aquela figurinha que você brinca no seu celular, em que você faz guerras, em que você faz viagens espaciais. Então, o meu primeiro ponto que eu encontrei foi 8 daqui e 8 daqui. O próximo ponto que eu encontrei foi o ponto 6 daqui e o ponto 4 daqui. Então, eu já tenho 2 pontos do meu triângulo. E agora eu vou partir para o último ponto do meu triângulo para achar o outro vértice. Lembre-se, cada figurinha dessa tem alguns vértices. O triângulo tem 3 vértices, é aquela parte que é pontudinha. Lembra como a gente viu lá atrás? Então agora eu vou achar o outro vértice que estava faltando. Então eu conto de 1, 2, 3 até chegar em 10. Eu projeto isso aqui e faço um encontro com o ponto 4. Então 10 daqui com 4. Então 10 e 4 é o meu terceiro ponto. Então quais foram os pontos que eu encontrei para esse triângulo? Eu encontrei o ponto 8
e 8, ó, 8 daqui com 8 daqui, são iguais, certo? Depois eu encontro o ponto 6 e o ponto 4 aqui, depois eu encontro o ponto 10 de x e encontro o ponto 4 de y. Então veja que não é tão difícil a gente entender como é que eu pego e faço, no plano cartesiano, a localização dos dados de um polígono inscrito lá, certo? No plano cartesiano, naturalmente. Então vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Esse que ficou equidistante aqui, ó. Então, no caso, vamos dizer que eu vou achar esse primeiro vértice aqui. Então, esse primeiro vértice eu vou contar de 1 até o número 15. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Então, eu marco aqui o ponto 15, está aqui, ele está aqui. Então, esse ponto 15 eu vou encontrar com o ponto 9 daqui. Ó. 1, 2 até 9. Então, eu tenho o meu primeiro vértice marcado, que é o ponto 15 e o ponto 9. Então, eu vou agora achar o meu segundo ponto, que vai ser na mesma linha de 9, ó, mas aqui eu vou andar um pouquinho mais. Eu pego o ponto 18, que eu encontrei, e vou encontrar com o ponto 9. Então, eles se encontram aqui. Então, eu tenho a minha primeira parte daquele quadrado que eu estou trabalhando ali. Depois eu vou fazer o quê? Vou localizar essas partes de cima. Então, eu estou vendo aqui o seguinte, olha. Eu tenho aqui... Contando até aqui, eu continuo tendo 18, mas vamos ver os primeiros aqui, 15. Aqui, ó, primeiro aqui, 15. Então, para localizar isso aqui, eu vou contar até aqui em cima, onde tem o número 12. Então, o meu primeiro, para eu localizar esse aqui, foi 15 e depois 12. Então, quando 15 e 12 se encontram, eles fazem aqui, ó, um vértice. Né? E depois, a gente vai para o número 18, né? Então, com o 18, eu subo aqui e encontro, né, o ponto 12, está localizado esse quadrado. Então, é assim que eles trabalham para poder fazer essa localização. Outra coisa também que é muito importante a gente entender a partir disso é que, por exemplo, aqueles Oasis que tem em celular, aqueles, o que os aborígenes australianos, ou que são índios que vivem na Austrália, que eles nunca se perdem no deserto, eles têm mais ou menos essa ideia colocada na cabeça deles. É por isso que eles conseguem localizar-se facilmente no deserto. Eles conseguem saber exatamente o local onde eles planejaram a fazer determinada coisa. Então vamos ver o nosso último para a gente terminar? Exercitando que a gente consegue. Ó, vamos lá. Esse trapézio aqui, na verdade, ele tem, eu vou contar aqui, ó, até o número 13 para localizar o meu primeiro vértice aqui, ó. Então eu conto até 13 e encontro com o número 1. Então tá aqui, o encontro entre 13 e 1, lembre-se, 13 vem primeiro, depois vem 1. Eu encontrei o meu primeiro vértice desse trapézio. O segundo vértice desse trapézio, lá atrás, ó, eu conto até 18 e também marco no ponto 1. Então eu marco aqui o ponto 13, 1 e marco o ponto 18, 1. Depois eu vou marcar agora aqui em cima, ó, eu faço a viagem até o 15, tá aqui marcado o 15, e eu pego o número 3 e vou até encontrar lá. Então eu encontro com 15 com 3, eu localizo exatamente o outro vértice dessa figura. Agora eu vou pegar esse outro lado, que é o número 16, e vou encontrar o vértice aqui com 3. Então eu localizei mais uma figura. Então isso é sempre utilizado no dia a dia da gente para que a gente possa fazer. Muitas vezes você pergunta, professor, por que eu estou estudando isso? Olha, você está estudando isso porque quem sabe futuramente você vai ser um cara que trabalha com computação gráfica, um cara que trabalha com localização de, por exemplo, tesouros, outras coisas, submarinas e outras questões. Você está trabalhando basicamente com a ideia de plano cartesiano. Então, eu gostaria de encerrar hoje esse nosso encontro com um pensamento que eu acho muito bonito para que a gente possa ter sempre na nossa mente. O amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes de nossa vida. Deveriam também governá-la. Esse é um pensamento de um rapaz chamado Wilhelm Reich. Ele era um psicólogo
E ele trabalhava muito com essa questão de você valorizar o que a vida faz. Hoje nós aprendemos aqui que a gente pode usar um plano cartesiano para localizar dentro dele figuras que são chamadas de polígonos e através dos seus vértices nós podemos colocá-lo dentro de uma malha no plano cartesiano e nós podemos localizá-lo. Por que o amor é importante? O amor é importante porque sem ele nós nos tornamos animais. O trabalho é importante por quê? Porque ele dignifica as pessoas. E o conhecimento? O conhecimento é o que faz você ser livre. A vida só é livre quando se tem conhecimento. Então, tudo isso é a fonte da nossa vida. Então, se é a fonte da nossa vida, que a governe. Foi muito bom ter estado com vocês e qualquer coisa nós vamos mandar um material lá no EducaPE que você vai olhar direitinho e você vai aprender bastante sobre isso. Foi muito bom estar com vocês. Espero vocês na próxima.